Fala, Falcão. Entrou aqui nosso convidado. Então já vamos começar. Aqui hoje tá rápido. Falcão, meu amigo aí já há alguns anos. A gente se conheceu quando eu era músico, quando eu levava mais a sério minha música. quando E o Falcão, gravou, quando gravou um álbum com o produtor do Bob Dylan na Califórnia. isso você Álbum, está dizendo, né? álbum até hoje guardado a sete chaves. Mas eu sei que o produtor do Bob Dylan gravou o seu álbum. Foi o produtor do seu álbum. Você deve essa história para gente. Valeu, valeu. Em algum momento isso aí sai do. Então, Falcão, vamos começar então com o poema, depois a gente fala um pouco sobre você, pode ser? Pode ser. Depois eu quero te falar um pouco do cenário aqui, mas depois. Tá bom, Tem a tá bom. ver com o que você está falando. Um grande homem. Eu vou dizer só no fim quem é o poeta, isso você Ah, vai tá ficar bom, tá bom. surpreso. A vida e o barco. Andar e mais andar é a vida a bordo. Mal estudo e apenas eu vou lendo. À noite, com a música entretendo, deito-me cedo e mais cedo acordo. Saudosíssimo, a pátria eu recordo, e para consolo versos lhe fazendo, desenho terras só aquela vendo, e para não chorar os lábios mordo. Enfim há de chegar, eu bem sei, que o Brasil eu reveja jubiloso, e se outrora eu servi-lo, só pensei, muito mais forte e muito mais zeloso. Para ainda mais servi-lo voltarei, até que nele encontre o último repouso. 14 de julho de 1887, Dom Pedro II. Uau. Como eu sei que você é um estudioso, um conhecedor das casas reais, um apreciador da história, da nobreza, enfim, da importância que tem para o mundo, eu quis fazer essa homenagem na partida. Chama-se Funcionou, funcionou. A Vida e o Barco. Tocante, tocante, funcionou, muito bom. Obrigado aí pela lembrança. Falcão, se você puder falar um pouquinho sobre lembrando assim que o nosso programa Brasileiro Extraordinário, a gente está tentando, a gente não está atacando uma seção da sociedade, o que você faz e o que você pode contribuir no seu canto. Isso aqui é uma coisa social, né, geral da sociedade brasileira. Então fala sobre você, de onde você vem, quem você é, mas além da profissão, por favor. Tá. Antes disso, eu queria falar disso aqui, ó. Ok, fica à vontade. É um quadro de 2004. É um quadro de 2004, feito aqui no Rio de Janeiro, uma aquarela chamada Frota de Pesqueiros. É de um homem chamado Mário Bering, mineiro, uma das pessoas mais importantes para o desenvolvimento da energia elétrica no Brasil. Foi um dos que viabilizou o Pacto da Hidrelétrica de Itaipu, a constituição da CEMIG, de Furnas. Foi um dos primeiros presidentes da Eletrobras, um grande homem, que eu admirei e de muita sensibilidade, que me deu de presente esse belo quadro aqui, essa aquarela desenhada Mas ele, mas ele não é o pintor, não, ele é o cara que te deu. Ele é pintor, mas a atividade dele é como engenheiro no setor de energia elétrica. Ah, não, foi ele que pintou. O cara que te deu o quadro foi ele que pintou? Ele que pintou. Ah, que legal. Era um aquarelista, um grande pintor, mas era para ele, não era profissional. Não atuava. Agora, sobre a minha vida, eu sou jornalista de formação desde 91. Trabalhei muitos anos em redações, trabalhei no Globo, trabalhei no Estadão como repórter, editor, e também durante um bom tempo atuei na área de comunicação corporativa, na Insight Comunicação, da qual fui sócio, e estou agora focado em um projeto, um think tank chamado Memória da Eletricidade, que produz conhecimento nessa área de energia. Eu estou lá para cuidar da parte editorial, lançamento de livros. Eu estou preparando um livro agora interessante sobre a área nuclear, sobre outras formas de energia também, a gente está estudando. E eu desenvolvi, de uns 10 anos para cá,
atividade como escritor. Eu já lancei 5 livros. O último é um livro de poemas, que é uma coletânea de 35 anos em que eu escrevi poesia, né? De 35 anos para cá, eu fiz uma coletânea e lancei Poemas do Olhar, que é um livro autoral, e os outros são livros de trabalho. Esse aí é o que eu tenho. Esse é um livro Fantástico. autoral, é um livro que fala do amor, que fala da vida, que fala da solidão, que fala do mar, enfim, assuntos. Então, eu tenho esse lado do jornalista, eu tenho esse lado do escritor, né? E desenvolvo muito esse lado poeta, que é hoje o que mais me entusiasma, que mais me encanta. Eu acho que a arte tem um papel no mundo e particularmente no Brasil. Eu vejo assim a arte com 2 vertentes. Ela é ao mesmo tempo gentil, delicada, amorosa, sensível, afaga a alma, afaga os teus pensamentos, e ao mesmo tempo a arte ela é perplexa, ela é atônita, ela te leva a pensar, ela te tira da zona de conforto, ela te faz enxergar o que às vezes a filosofia não percebe, a sutileza da subjetividade, o não racional. Então, eu acho que a arte tem um papel nas suas variadas formas, poesia, canto, dança, música, enfim, todas as formas de arte são válidas e importantes. E eu acho que isso é um caminho de conhecimento e de compreensão do mundo. Eu queria saber, bom, primeiro vamos dar um oi aqui para o pessoal que está chegando, que está começando agora. Meu pai que já falou um monte de coisa boa sobre você. Uma pessoa incrível. Depois você dá uma olhada. Ele só está te elogiando aqui, já tem umas 10 linhas aqui de elogio. Olha, eu vou agora falar em público que eu te falei em particular. O Heraldo, teu pai, é uma das pessoas mais sábias, mais delicadas, inteligentes para conversar que eu conheci em toda a minha vida. Virou primeiro num negócio, ele me contratou para escrever um livro sobre a história dos grandes hotéis do Brasil, e era um livro comemorativo do aniversário da ABIH, que ele presidiu, a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, e nós fizemos um livro, uma seleção dos principais hotéis, e ficou um livro leve, gostoso, com histórias interessantes, detalhes desses grandes hotéis do Brasil todo e tal. Então, foi uma coisa. De lá, fizemos uma amizade que ficou até hoje. É uma pessoa incrível que eu adoro conversar. Obrigado, muito obrigado pelo carinho, como sempre. Deixa eu te perguntar, Falcão, eu queria saber um pouquinho, para eu entender melhor, essa sua transição, né, de lançar o seu próprio trabalho, né? Como foi isso para você, de sair do mundo mais corporativo para... Porque eu imagino assim, o pessoal que está assistindo aqui todo mundo é um pouco artista, né? Todo mundo pelo menos quer ser um pouco mais artista, mesmo grandes artistas querem ser. Então, talvez a gente pode inspirar um pouquinho, né, com a sua história de como você saiu assim em público para começar a fazer isso. A minha história com a poesia, com a arte, tem a ver com o exílio. Nós viemos morar aqui no Rio de Janeiro, nós somos paraenses de Belém do Pará e viemos morar no Rio por conta do trabalho do meu pai em 1984. Lá se vão 36 anos. E essa saudade, essa ausência, a distância da família, dos amigos, da história, das raízes da nossa terra, que é uma terra de uma cultura fabulosa, recém-descoberta, agora que estão descobrindo esse outro lado cultural da Amazônia, e não só o aspecto ambiental. Então, isso foi um belo material que me incentivou a escrever. E direcionei para os versos, para a poesia, que eu gosto muito, já desde adolescente, que eu faço os meus rascunhos. Então, eu diria que tem a ver com exílio. Mas nunca tinha publicado um livro com poemas. Há 2 anos atrás, meu pai veio a falecer, era um dos meus gurus, uma referência de homem para mim, de ser humano, de tudo. Eu, vendo ele morto,
ele parece que ele me falou em silêncio: meu filho, não adie mais nada. Passa. Não adie. Em silêncio, sem abrir a boca, já tinha partido, né, para o plano celestial. E eu fiquei com isso na cabeça. Eu disse: não, chega. É agora que eu vou fazer. Então, juntei, saí catando tudo que eu escrevi nesses 35 anos e resolvi fazer um livro que é uma coletânea desses poemas que eu dividi em três blocos, uma parte de amores, uma parte mais de homenagem à família e tal, e uma parte de temas variados, entremeado com pensamentos também, que eu gosto bastante. Eu até, se você me permitir, separei um aqui, um poema do livro que eu acho que tem a ver com a nossa conversa, um pouco da... Ué, que isso, permitir. Por favor, se você nos honrar, nos presentear com uma recitação, será a nossa honra. Chama-se Eus. Eus. Ando sozinho acompanhado de mim mesmo. Solidão a dois, dupla face, da mesma alma feita de noite e dia e lua cheia. Deparo-me comigo. Sinto vontade de me abraçar, beijar, dizer palavras sem sentido, apenas para despertar o mar revolto, represado no coração. Olhe o outro dentro de você. Sem perceber, estará rindo. Do silêncio sonoro, sussurros da alma tateada em si. Teu eu companheiro, guarda teus segredos mais recônditos, escondidos, dos olhos, nunca da mente. Desmente até a vírgula mal posta no vernáculo, dito em transe. Seja você, seja seu eu, seja o que seja, nunca haverá melhor conselheiro que os olhos diante do espelho. Chama-se Eu, esse poema. É um pouco existencialista. Muito bom, muito bom. Não, pô, é assim que eu gosto. É assim que eu gosto. Muito bom. Acreditar na vida, nas potencialidades. E foi bom você ter falado dessa história dos artistas anônimos, às vezes das capacidades escondidas que as pessoas têm em relação à arte e que, às vezes, por uma noção distorcida, que só vê a arte dos grandes artistas. Mas a arte não é só dos grandes artistas. Você sabe disso. Aliás, os grandes artistas um dia foram anônimos e dependeram de outros artistas para produzir a sua arte. Eles não começaram a história, eles carregaram a história dentro deles e fizeram a sua arte a partir dessa experiência coletiva. Então, eu acho interessante que as pessoas deixem fluir os seus talentos, que pode ser poesia, que pode ser canto, pode ser dança, enfim, você tem variadas formas aí de expressar, mesmo que para públicos restritos, para a tua família, para os amigos, porque eu acho que quanto mais você compartilha a arte e libera os teus talentos, mais você faz bem ao mundo, né? Eu, assim, na minha opinião, essa é uma questão, na verdade, que a gente pode entrar da sociedade, não só brasileira, mas da sociedade de todos os países do mundo, que depois do iluminismo, depois do industrialismo, a gente começou a se especializar, né? Começou a fazer teste de aptidão, começou o ser humano a se especificar, né? O que ele tem que se definir perante a sociedade de uma maneira ou de outra. E a gente perdeu muito da universalidade, né? Do ser humano como completo, alguém que pode ser ao mesmo tempo um engenheiro e um pintor, né, como era Leonardo da Vinci, né? Isso era uma coisa comum no mundo antigo. Inclusive o termo universidade, né, que a gente usa hoje para as coisas mais específicas do planeta, vem de ser universal. Então o currículo de educação clássica era de abrir a mente, de se expandir, de ser mais e não ser menos, e não se especificar, né? Inclusive o termo arte, que é uma tradução do grego techne, né, bom, o latim, a versão ars do latim, do grego techne, que significa técnica, na verdade, significa tudo na Grécia Antiga era arte, né? Você faz uma cadeira, era arte. Qualquer coisa tem a arte de ser contador. Sim. Então foi no tempo medieval que isso começou a se separar, né? Que era arte em termos transcendentais, em termos decorativos, o que você puder imaginar, e outras coisas, ofícios, né?
e uma coisa separou da outra. Mas lembrando que no início não eram separadas essas coisas. Então, uma pessoa que estava construindo uma cadeira se via tão importante quanto uma pessoa que estava pintando um quadro. Então, ele se colocava, né, naquela cadeira, ele transcendia aquela cadeira o máximo possível para ser uma obra que inspirasse, que compunha o ambiente de uma forma né, a elevar a alma humana. Então, esse é o tema, eu acho que as pessoas se veem muito. Aí eu queria convidar os nossos amigos aqui presentes, aqueles que não se veem como artistas, começarem a se ver como artistas, porque o ser humano não é separado do cérebro esquerdo do cérebro direito, né? Hemisfério esquerdo do cérebro direito, humanas e exatas. A gente tem os dois cérebros, todo ser humano tem os dois hemisférios. Isso. Então, né, como que a gente, né, inspira, como que a gente passa a ser mais artista, né? Uhum. Eu acho interessante, você colocou, bem interessante, eu vou te dar um exemplo, que eu acho que é uma história bem conhecida, para você ver a potência que a arte tem. No início do século XIX, 1810, 1820, existia na Inglaterra uma mulher chamada Mary Shelley. Casou com um poeta, por isso que o sobrenome é Shelley. Sim, gostava muito de escrever, mas você sabe que naquela época as mulheres não podiam escrever, ou podiam lançar um livro sem assinar, by a lady, ou que um homem assinasse por ela. Ela escreveu um livro dos 16 aos 18 anos. Esse livro foi lançado aos 18 anos, com um prefácio do marido, do Shelley. Virou um clássico da literatura inglesa e hoje um clássico do mundo, que é o Frankenstein. A Mary Shelley escreveu Frankenstein dos 16 aos 18 anos, não pôde assinar, porque era mulher, prefaciado pelo marido, todo mundo achava que ele tinha escrito o livro, e antes dele morrer, ele anunciou para toda a intelectualidade inglesa, para toda a sociedade, que foi ela. Aí eu te pergunto, como é que uma garota de 16 anos, morando em Londres, em 1810, 1815, da periferia de Londres, tudo bem, o pai tinha uma livraria, o pai era um intelectual, facilitou, é verdade. Mas eu digo assim, com 16 anos, eram 18 anos, você escreveu Frankenstein, cara. Não tem uma explicação racional. Você não pode dizer, não, ela fez a academia, ela estudou, ela conversou, ela leu uma biblioteca inteira. Não. Então você viu uns talentos assim, por exemplo, o pianista, o José Carlos Martins, né, que agora está, inclusive, com dificuldades motoras e tal. Eu vi o filme dele, eu fiquei impressionado. O cara com 5 anos tocava clássicos, completo, com um virtuoso, com uma performance de uma riqueza. E como é que você vai entender isso? Então, aí eu me leva a crer, observando esses fenômenos, né, que são fenômenos, que a arte ela não é racional. A inteligência vem depois. A arte ela se coloca entre a ideia e a verdade. Que a ideia eu vejo como um estalo, como um insight, como uma observação do tempo. Quando isso é aceito por um determinado público, por menor que seja, se torna uma verdade. Aceita por aquela plateia, vamos dizer assim. A arte está no meio disso tudo, porque ela não se racionaliza, ela tem uma perplexidade, ela te leva ao pensamento sem ser um pensamento elaborado. E que é teu, é uma pulsação que tem em você. Se você me perguntar como que você escreveu o poema, quando eu escrevi meus primeiros poemas, eu não tinha lido nada a respeito. Eu não conhecia nenhum poeta. Eu li os poetas da escola, que o colégio me mostrava. Mas se você me perguntar, você tinha uma base acadêmica? Você tinha lido os grandes poetas do mundo brasileiro? Não. Então, eu me preocupava, me hesitava um pouquinho, que eu pensava, mas eu não conheço métrica, eu não conheço, sabe, eu não sei fazer um soneto com toda a técnica, eu não tenho as técnicas, será que eu devo fazer? Aí eu fui perdendo a vergonha, escrevendo. Assim, foram mais de 300, aí que tem um aprendizado que é empírico, e claro, você tem que estudar. Eu li depois vários poetas, conheci. Aí você vai aprimorando, né? Você vai aprimorando vamos dizer, em inglês fine tuning, esqueci, esculpindo, né? A sua
os detalhes da sua técnica. Assim, o que você falou, apesar de eu concordar que tem um certo je ne sais quoi, né, um certo que não se toca na arte, ao mesmo tempo eu sou mais a escola de inspiração para todos, né? Eu acho que o ser humano, vamos dizer que hoje não se pensa como artista, ele usa isso como uma objeção. Tipo assim, eu não vou fazer arte porque eu não sou Mozart, né? Eu tenho 40 anos de idade e eu até hoje não sei cantar, como é que eu vou ser cantor? Então eu acho que também vale a pena, enquanto existe sim a magia da arte e tudo mais, também é interessante lembrar da parte mais de suor da arte, né? Que é assim, Mozart escrevia a sinfonia com 6 anos de idade, mas estava lá o Leopold Mozart com a varazinha batendo na mão dele sempre que ele errava, desde os 3 anos de idade, entendeu? E ele estava lá aperfeiçoando a técnica, ele queria ser que nem o pai dele, que era um pianista, que era um bom pianista. E existe isso na arte, né? Existe ambiente, né? Existe... eu, por exemplo, quando eu morava em Londres, estava lá imerso naquele cenário artístico. Eu estava em Dalston, né, em Hackney, que a Vogue italiana chamou de The Coolest Place on Earth, né, o lugar mais da pesada, sei lá qual que é o termo, o lugar mais fera do planeta. E por lá tinha diretores de cinema, você ia em shows toda noite, que você via a sua banda favorita, que você, essa banda é a melhor banda que eu já vi na minha vida. E no dia seguinte você não lembrava do nome, porque você já estava em outro show. Então, assim, você estava imerso nessa coisa. E aí óbvio que você produz mais, né? Você está lá, a Mary Shelley, que nem você falou, ela era muito amiga do Lord Byron. Ela estava lá na aristocracia inglesa, né? Tinha muitos bons amigos, vamos dizer. Então, eu não tô discordando com o que você está falando, eu concordo plenamente com o que você está falando. Só estou dizendo que para a gente inspirar, né, para permitir que as pessoas produzam arte e saiam do armário, né, como artistas, eu acho que vale lembrar que é para qualquer pessoa, né? Se você quiser aprender piano como Mozart, você tem que botar o dobro de horas que ele colocou, porque ele começou muito cedo, né? Ele começou com 3, 4 anos de idade, ele já estava tocando piano, então é uma questão asiática, né? Isso, os videozinhos, né, que a gente vê da galera tocando com 5 anos de idade, né? Então, só isso que eu queria adicionar, entendeu? Eu concordo com você. Eu concordo com você. Existe talento inato. Eu não nego isso. Mozart é único. Beethoven é único. Shakespeare é único. Nelson Rodrigues é único. Existe um talento inato, mas eles tiveram a coragem, eu concordo muito com você, de desenvolver o seu talento. O fato de você não ser o Nelson Rodrigues, de não ser o Mozart, de não ser o Beethoven, de não ser o Shakespeare, não te impede de produzir arte com o teu talento e que tenha um significado para o mundo. Porque, às vezes, eu acho que a gente pensa em mudar o mundo, seja para que lado for, sempre pensando no macro. As pessoas esquecem que o teu micromundo, se você somar todos os micromundos do mundo, você tem um mundo. Se você conseguir fazer um trabalho artístico que mobilize, que encante, inspire o teu pequeno mundo, os teus amigos, a tua família, as pessoas próximas, para mim você já está fazendo uma revolução cultural fantástica. Você já está dimensionando as pessoas para um outro patamar no teu pequeno universo. Eu até te peço permissão, que tem um trecho aqui, um poema belíssimo do Mário Quintana, que é metalinguagem, né? Fala o que é o poema, o que é a poesia. É bem Vamos lá. Os poemas. Mas só um parênteses antes de você começar, que estão falando. A Silvia está falando aqui que, Alexandre, você faz poesia com amor, elas são belas. Eu só queria te dar um elogio, que realmente as suas poesias, apesar de você ter começado tarde nisso, eu gosto muito de poesia, então eu leio muitos poetas, né? Aí até o marido da Mary Shelley, né?
Eu gosto bastante. E você tem uma maturidade, né, na poesia, dá para ver que você não está tentando chamar atenção, você tá realmente buscando, né, as suas palavras buscam um lugar da alma, né, elas não estão trazendo para você os olhos, né, e acho que isso é um grau de maturidade poética muito avançado. Obrigado, obrigado a você, obrigado a Silvia, minha prima querida lá de Belém, que é uma incentivadora de primeira ordem. Aliás, muitos que estão aqui, eu estou vendo, são amigos queridos, pessoas que eu não seria o que eu sou como digamos assim, como poeta sem esse universo. Eu não acredito na arte individualizada. Até os gênios é que eu questiono, porque os gênios não foram gênios sem a história anterior. Os gênios não foram gênios sem convivência, aprendizado, interlocução com pessoas que estavam antes. Então, todos nós temos fontes de saber, e eu tenho várias, e uma em particular, que já faleceu há alguns anos, minha avó materna, Laura, que viveu até os 101 anos, que me ensinou quase tudo de arte. Eu li, aprendi a ler com ela, José de Alencar, Jorge Amado, literatura internacional. Ela me mostrava isso. E sempre num conceito em que ela diz o seguinte: meu filho, você nunca saberá. Isso é um projeto eterno. Você será sempre um projeto. Você nunca será uma vida plena. E ainda dizia o seguinte: eu não tenho tempo para a tristeza. Isso com 99 anos. Eu não tenho tempo para a tristeza. Ela não tinha melancolia como fonte de inspiração dela. Eu acho, então, a tua arte, ela é coletiva. Ela é como os gregos dizem, uma egrégora. Você junta pessoas com quem você tem uma afinidade, até mental, e elas te influenciam o tempo todo e você vai gerando isso. Com certeza. É uma constelação, né? Você faz parte de uma constelação, um contexto, né? Que até costumo dizer assim, Bob Dylan, por exemplo, ele mesmo falou isso numa entrevista recentemente. Ele falou, pô, a gente estava nos anos 60, eu não tenho ideia de como é. Ele recita uma parte de uma música dele, ele fala, antigamente eu saberia isso, tá, mas aí ele falou, eu não tenho ideia de como escrever essas palavras. A gente estava num contexto muito louco, entendeu? De inspiração e pessoas, aí ele cita quem estava lá junto com ele, né? O poeta Allen Ginsberg fazia turnê com ele, então, pô, isso, a gente... Eu não sei se você leu, eram Só Garotos, da Pat Smith e do Robert, que era o marido, amigo... Eu li alguma coisa, eu li alguma coisa. Nova York, anos 60, 70. Esse povo 70. Conviveu com Andy Warhol, conviveu com Bob Dylan, conviveu com rock, os grandes poetas do rock and roll. Esses caras conviveram com Então, a Nova York daquela época era um caldeirão cultural. Ninguém passava incólume por Nova York nos anos 60, 70. Era transformador. E eles souberam aproveitar o Robert, no caso da fotografia e tal, das artes, digamos, plásticas, e a Beth com a sua poesia, com a sua arte. Poesia e música, né? Ela faz muito boa a poesia / música dela. Exatamente. Mas deixa eu só para você vamos lá. Uma conceituação linda do que é poesia. Os poemas. Os poemas são pássaros que chegam, não se sabe de onde, e pousam no livro que lês. Quando fechas o livro, eles alçam voo, como de um alçapão. Eles não têm pouso nem porto. Alimentam-se um instante em cada par de mãos e partem. E olhas, então, essas tuas mãos vazias, no maravilhado espanto de saberes, que o alimento deles já estava em ti. Mário Quintana, boa. Segundo Olhar. Tem esse conceito. A simplicidade dele de explicar algo tão profundo, tão complexo, tão rico, com palavras que ele catou no linguajar. Isso me lembrou, na verdade, uma coisa que eu tenho estudado bastante ultimamente, que é a arte da analogia, né? Que os gregos antigos tinham isso como era uma coisa que os filósofos, né, nas escolas de filosofia ensinavam muito.
inclusive o termo razão, que a gente tem hoje como uma coisa mais de cálculo, de ser frio, o termo razão, que em grego é logos, né? Do latim ratio, trouxe uma coisa mais prática, né? mais de cálculo mesmo. Mas na versão grega era um conceito que tinha tudo a ver, ou só a ver com analogia. Ou seja, ser capaz, você ter razão, você olhar para a natureza e ser capaz de observar como os pássaros são como os poemas, entendeu? E isso não tem nada a ver com a racionalidade hoje em dia. Olha que interessante. A racionalidade era justo isso, você poder olhar para uma coisa e ver como ela era outra, entendeu? Como ela era análoga a outra coisa. E você aprendia a arte de ver isso, né? A arte de transformar, assim, como que um pastor de ovelhas é igual a um líder. Por isso que assim, os contos antigos e tudo são muito assim, né? Sobre daí que saiu a arte, né? Dessa capacidade de você comparar uma coisa e ver outra coisa nisso. Então, quem lê a Bíblia, por exemplo, em termos que nem os cientistas modernos leem, em termos de análise, né, analíticos do que parece ser falado, tá tirando essa racionalidade suprema, né, que é de extrair daquilo um paralelo para qualquer coisa, né? Então, eu acho que eu tô pegando esse poema aí, tipo, extrapolando para um assunto legal. Eu tenho estudado isso muito ultimamente. Eu acho que falta isso na gente hoje em dia, aprender a ver as coisas analogicamente. Tá. Eu acho que o grande ensinamento da arte em relação à linguagem, pegando o gancho do que você acabou de falar, é você entender o silêncio. Nós temos uma necessidade muito grande de verbalizar, de explicar tudo com o dicionário, de entender tudo com as ideias racionais, com as palavras. E quando você percebe a arte, conhece a arte, você começa a entender o que existe entre as palavras, entre as letras, entre as verdades. Ou seja, o silêncio que é sonoro, mas é silêncio, que se expressa na arte e que te faz enxergar aquilo que o teu pensamento, a tua ideia, a tua racionalidade, o teu dicionário, a tua linguagem verbal não consegue perceber, muitas vezes. Então, esse jogo da poesia, e por que a poesia especificamente? Porque a poesia ela te dá um grau de liberdade de brincar com as palavras, de dar sentidos variados à palavra, que o sol não é sol, a lua não é lua, a estrela não é estrela, o mar não é mar, o mar é mais do que isso, o sol é mais do que aquilo. Então, eu acho que isso aí é um grande ensinamento, que para mim isso é filosofia do pensamento. É uma forma de compreender o mundo por um pensamento que eu chamo de pensamento silencioso, subjetivo, delicado, entre as coisas, e não com um texto pronto que você lê literalmente aquilo que está escrito. Eu até separei para você aqui um negócio, um trecho que tem a ver com os sentidos variados que as palavras têm. Chama-se Sol e Lua Cheia. O sol vestido de noite cantou a lua. Penumbra de um amor feito de estrelas e brilho do olhar. Noite, teu encanto engana até o sol, que inebriado tira seu manto de nuvens e com ouro de sua luz apaga-se diante do luar. Vem, lua, desnuda teus mistérios para me tirar do sério. Deitado na areia, olhos fixos, no teu brilho sem rosto, sem corpo, apenas o deserto que meu coração desenhou. O sol é maior, mais distante, imponente, amante. Apenas diante do teu sopro range os dentes. Até parar a dor, louco, não fala. Grita o silêncio que a lua deixou ele soltar. Então, é um pouco o valor do silêncio e dos sentidos outros das palavras, que corriqueiramente tem um sentido, digamos assim, literal, né? Dicionarizado. Tal. Esse é seu? Esse é meu. É o sol. Ah, tá, porque estão perguntando aqui, aonde acha encontra mais no seu Instagram, né? Se te seguir aí, você
Exatamente. É você o publica. Alexandre Falcão. O Alexandre Falcão. É a minha Aham. plataforma de arte, é uma página aberta onde a gente posta semanalmente, com a ajuda da Daniele, nossa parceira comum, grande artista, uma pessoa que é uma brisa, né, para a gente, porque tem essa percepção grande da arte. A gente posta lá poesias, crônicas, pensamentos toda semana, e ali tem como acessar, como saber para poder adquirir o livro, se quiser, enfim. Bom, o pessoal aqui tá muitos elogios aí a vocês, suas palavras. Obrigado. Depois você dá uma olhada aqui, eu te mando. Me manda. Aí minha mãe está dizendo exatamente, cuide do seu quintal porque ele faz parte do seu jardim. Só... Boa, gostei. Bonito. Você tem uma família de artistas, né? De pessoas sensíveis. São todos artistas. Ninguém admite, né? Incluindo eu. Mas a gente é artista mesmo, de uma maneira ou de outra somos. Com certeza, com certeza. Aqui tem muitos amigos queridos que me ensinam sempre. Eu quero ver se tem alguma pergunta para a gente aqui, porque acho que tenha. Raul, Evandro, Yasmin, Rose, nossa, muita gente bacana, querida. Pessoal, só queria lembrar vocês que isso aqui é uma conversa entre todos nós aqui, por favor. Eu sei que a gente às vezes começa a viajar aqui na nossa filosofia, mas, por favor, façam perguntas, comentários, intervenções, que a gente está aqui junto. Posso fazer uma homenagem às mulheres agora? Porque eu acho que a gente está precisando de uma... Pode, vamos lá, enquanto eu acho alguma pergunta aqui. Vai. Diga aí. Não, vai. Tá, desculpa. Motivo. Depois eu digo de quem é. Eu canto porque o instante existe e a minha vida está completa. Não sou alegre, nem sou triste, sou poeta. Irmão das coisas fugidias, não sinto gozo nem tormento. Atravesso noites e dias no vento. Se desmorono ou se edifico, se permaneço ou me desfaço, não sei. Não sei se fico ou passo. Sei que canto, e a canção é tudo. Tem sangue eterno a asa ritmada. E um dia sei que estarei mudo, mais nada. Poema Motivo, da Cecília Meirelles. É um dos poemas mais lindos que eu já li na minha vida, esse poema da Cecília Meirelles. Porque é de uma profundidade para você assimilar as coisas sem a necessidade de grandes explicações. Você sente, né? Você percebe. Eu acho isso aí também, a nossa sensibilidade, o sensorial, ele é uma forma de aprendizado também, tanto quanto o intelecto, a mente, tudo. Por isso que o livro, inclusive, que eu lancei, o único até agora de poemas, chama-se Poemas do Olhar. Eu descobri na minha caminhada, Heron, que o olhar é o meu sentido mais apurado. Eu aprendo com o olhar, eu conheço as pessoas pelo olhar, eu enxergo, eu vejo o mundo essencialmente pelo olhar. Então, as observações do olhar, para mim, são geradores de poesia, muito mais do que o tato, o olfato, enfim, os outros sentidos que a gente usa, que a gente tem. E você acha assim que cada pessoa tem um sentido mais apurado, mais sensível? Eu acredito. Você já observou que algumas pessoas gostam de ouvir, de escutar? A gente até chama de sábios, né? Ouvem muito. Outros são até verborrágicos, falam. Tem uma necessidade. Se por um lado incomoda, é uma forma de aprendizado da pessoa que fala muito, porque ela está falando para ela, não é para o outro. Ela está primeiro falando para ela. Existem pessoas que usam o olfato de uma forma... Chefes de cozinha fazem pratos incríveis por aqui. Mais do que a receita que está pronta na cabeça, é o olfato, a capacidade de discernir odores. Então, eu acho que cada um tem o paladar. A gente está tomando vinho. O vinho é essencialmente a bebida... É a arte. É a arte. É a arte degustativa. Então, olha só, estão fazendo uma pergunta aqui que eu acho que vai dar pano para manga. Olha só. Como despertar nas crianças... O Manuel Santino Nascimento. Como despertar nas crianças e jovens o prazer da poesia? Ótima pergunta, Manuel.
grande primo lá de Belém, uma pessoa culta, um grande homem, aprendo muito com ele. Eu acho que como é que a criança vai ter esse interesse pela poesia? Primeiro, antes da escola, a família. Eu acho que as famílias precisam ter muita responsabilidade sobre aquilo que mostram para os seus filhos. Muito mais do que questões morais, eu não vou entrar nesse mérito, não é esse o nosso papo, mas o conhecimento, a arte, o interesse pela arte, para mim, começa em casa. Não pelo que você diz, mas pelo que você faz. Então, o exemplo dos teus pais, dos teus tios, dos teus avós, eles são marcantes, são laços eternos, são percepções que você carrega a vida toda. Segundo plano, a escola. Eu estudei lá em Belém, no Colégio Marista, a minha vida toda, e é uma base que eu jamais vou esquecer, porque você é incentivado a conhecer os autores, você é incentivado a conhecer a arte. Então, isso é uma outra base. E terceiro, desmistificar a poesia. Um dos lançamentos do meu livro que eu fiz lá em Belém, uma prima minha, a Wanda, que é diretora de uma escola, não sei se ela está assistindo aqui, ela disse que estaria. Ela é diretora de uma escola municipal do interior do Pará, uma cidade chamada Ananindeua, que é colada em Belém, como se fosse Rio Niterói. E fizeram uma semana de arte lá, e me convidaram para falar do livro. E eu queria fazer uma coisa interativa, eu convidei as crianças para declamarem. Eu achei que ninguém ia querer. Eu pensei, via público, num ginásio, com 200 pessoas, eu tive que selecionar, porque era tanta criança querendo ler, e a declamação era tão linda, porque era pura. Não era uma declamação técnica, que ele aprendeu porque ele ouviu algum poeta. Não, era uma declamação da alma dele, e ficou lindo. Então, eu mostrei para eles, até me dispus a fazer um laboratório de poesia, a gente vai marcar, para desmistificar, porque a imagem que a gente tem da poesia ainda é a da poesia rococó, clássica, que tem seu valor, que ela é rica, eu não estou questionando isso, mas que é de difícil compreensão. Só que você tem vários poemas, inclusive para crianças, Clarice Lispector, Carlos Drummond de Andrade, Mário Quintana, que fizeram poemas para crianças, Vinícius de Moraes, tem livros. Oscar Wilde escrevia muito para criança. Eu lia para minha filha, para ela dormir, esses poemas, ela ficava encantada. Eu mesmo não acreditava. Eu estou lendo Clarice Lispector para uma criança de 6 anos. Eu estou lendo Drummond, estou lendo Vinícius. Poemas belos, perfeitamente assimiláveis para uma criança de 6, 8, 10, 12 anos. Tranquilamente. Então, acho que esse é o caminho. Família, escola e desmistificação do que é a poesia. Que é engraçado, só para fechar. As pessoas não conseguem associar a poesia a outros modos de arte. Eu sempre digo para as pessoas, o que é a poesia? Ou como é que você vê a poesia? Você conhece poesia? A pessoa, não conheço. Eu pergunto, você gosta de música? Gosto de música. Você ouve que tipo de... gosto de samba, gosto de... Isso é poesia. A letra que está sendo musicada, que foi musicada, ela é um poema. De várias vertentes, né? Eu estou falando de uma forma geral, mas aquilo é uma poesia. O que você fez com o teu álbum musical, lá que o produtor do Bob Dylan fez para você, a produção, aquilo é poesia. O que você fez é poesia, só que você musicou. Você acrescentou aqui ao poema o que o poeta não acrescenta, que é a melodia, as notas. Não, mas olha só, cá entre nós, isso sempre foi a poesia sempre foi meu ponto de partida, né? Já que a gente já está bebendo um pouquinho, vamos entrar nesse assunto. A poesia sempre foi meu ponto de partida, né? E eu até falava isso, né? Era minha bandeira quando eu era músico. Inclusive, assim, de novo, voltando, você sabe que eu sou um amante do mundo antigo, né? Do mundo clássico. Eu volto sempre nessa tecla. Porque eu vejo que no mundo antigo a gente ainda via o ser humano como um ser integral, né? Como a gente tocou no assunto mais cedo. E no mundo antigo, poesia, inclusive, era musicada, né? Em certo momento não existia uma separação entre música e poesia, né? Entre o lírico e melodia, vamos dizer. Então, assim, eu entrei na música com esse objetivo, né? Eu gostava só de poesia e eu não era músico. Não sei se você sabe isso sobre mim, mas eu aprendi música na marra, né? Até entrou aí
meu amigo Felipe, que foi da minha primeira banda. Felipe Viana, grande amigo. Um abraço para você. E ele sabe muito bem aí que o primeiro show que eu fiz de música, eu tava gritando totalmente fora do tom e minha guitarra desplugou na segunda música e eu toquei o show inteiro sem guitarra. Então ele tava lá no palco comigo e assim, eu fui aprendendo a cantar para poder musicar minhas poesias. Inclusive eu te convido a fazer a mesma coisa, a começar a musicar essas Tendo poesias. algumas experiências, né? Eu Que bom. para parceiros, até para um primo meu que é músico, para ele. Não, mas tô falando você cantar, você entrar no jogo. Não tem, isso eu não tenho pra... Não, mas é justo isso que eu tô falando. Eu também não tenho talento, entendeu? Eu tirei lá entendeu? Isso que não foi grande coisa, mas alguma coisa eu tirei de muito longe. Fazer um Oi? sarau com você de música e poesia. Você tocando os clássicos do rock, do blues, do folk, que você conhece muito, e a gente entremear isso com poesias. Pensa nisso. Muito legal, muito legal. Você já viu aqui no Rio, eu esqueci o nome dele agora, mas tem um cara que é professor de filosofia que faz uma coisa assim que eu achei extraordinária. Uhum. Ele pega uns artistas de jazz e ele declama poesia e fala sobre filosofia poeticamente com artistas de jazz por trás. Meu Deus, me apresenta. Fazendo a intervenção. Foi uma das coisas mais fantásticas que eu vi ao vivo, assim, acho que em toda a minha vida. Me apresenta, fantástico. Eu achei superior aos poetas beatnik, que eu adoro os poetas beatnik, Jack Kerouac, Allen Ginsberg, etc. E achei superior, entendeu, cara? Porque ele mete Foucault, Nietzsche no meio, só que de uma maneira poética. É bizarro. É tudo. É tipo assim, é tudo que você pode querer como um intelectual sensível, vamos dizer. Olha, aproveitando a tua provocação, beatnik, eu te disse que eu tinha duas surpresas. Uma era o poema de Pedro II. E a outra é o que eu vou te mostrar agora, de Carlos Drummond de Andrade. Chama-se A Bunda, que engraçada. Presta atenção. A bunda, que engraçada, está sempre sorrindo, nunca é trágica. Não lhe importa o que vai. Pela frente do corpo, a bunda basta-se. Existe algo mais? Talvez os seios. Ora, murmura a bunda, estes garotos ainda lhes falta muito que estudar. A bunda são duas luas gêmeas, em rotundo meneio. Anda por si na cadência mimosa no milagre, de ser duas em uma plenamente. A bunda se diverte por conta própria e ama. Na cama agita-se montanhas, avolumam-se, descem, ondas batendo numa praia infinita. Lá vai sorrindo a bunda, vai feliz, na carícia de ser e balançar, esferas harmoniosas sobre o caos. A bunda é a bunda, redunda. Carlos Drummond de Andrade, escolhido um dos 100 melhores poemas brasileiros de todos os tempos. O cara conseguiu falar, fez um poema brilhante, usando, claro, um pouco a metáfora de algo que você não pensava, você concorda? Você imagina o Drummond escrevendo sobre a bunda? Não imaginava mesmo, não. Mas isso aí é o tirar onda, né? Você pega qualquer coisa aí que eu faço um poema. É um pouco beatnik, né? Então, eu acho assim que eu estou vendo assim se a gente tem alguma a pergunta, olha só. Tem. Manuel, com a instantaneidade da internet, o estilo japonês dos poemas breves e sintéticos, né, o haiku, que eu acho que ele está falando, instantâneos estariam mais próximos da juventude. Sim, acho que é pergunta que ele está fazendo. Se isso estaria mais próximo da juventude. Alguma coisa mais... É um bom caminho. Eu acho que é um bom caminho pelo aspecto visual, porque essa poesia está muito associada também a desenhos animados, orientais, japoneses. E esses desenhos têm tido uma grande penetração entre a juventude. É verdade. Porque são desenhos diferentes, são histórias mais sofisticadas, às vezes delicadas, com temas adultos, muito bem elaborados.
Então, eu acho que é um poema de acesso interessante, porque ele te Concordo. facilita a compreensão, estimula o interesse, sem ser uma coisa piegas, barata, assim, um valor artístico e tal. Eu vi também uma teoria aqui, não sei se você olhou, sobre Ponte, do Coriolano Gato. É um jornalista, amigo, querido, fomos sócios e tal. E ele falou? Uma pergunta difícil. A poesia nasce da nostalgia ou da tristeza? Qual é a sua técnica? A alegria motiva a sua poesia? Interessante, porque às vezes você tem a ideia de que a melancolia, a tristeza, a nostalgia são deprimentes. Claro, existem poemas que são pesados, que são aquele existencialismo forte, que te coloca contra a parede, que desmistifica, que arranca teu fígado. Você tem essa corrente, tem essa linha, não tem problema. Mas a melancolia, a tristeza, a nostalgia, elas podem gerar belos poemas, não só pela linguagem, mas pela filosofia que tem, pela mensagem, pela compreensão do que é isso. Uma vez eu ouvi um psicanalista uma afirmativa interessantíssima. Ele falou: o melhor remédio para a angústia é a narrativa. Você quer ajudar alguém angustiado? Deixa ele falar, deixa ele se expor, deixa ele verbalizar. E a arte, às vezes, verbaliza pelo angustiado. Às vezes, ela mostra de uma forma sutil aquilo que está lá dentro dele. Só que, assim, a minha preferência é um poema mais gentil, amoroso, mais... Mas você gosta de Bukowski? Eu gosto de Bukowski. O Bukowski que disse o seguinte: ele é totalmente intervencionista nas suas emoções, ele te invade totalmente. Mas como leitura, né? Claro, tem que ler Bukowski. Fantástico. O cara escreveu: somando todas as coisas, é claro, nossa pequena agonia é estúpida e fútil, mas sinto que os nossos sonhos não são. Olha o que o cara escreveu. Coisa bonita, profunda e rasgante, né? Rascante, né? Ele desconstrói, ele vai fundo naquilo. Tem que ler, claro. Estuprador da poesia. A Virgínia está falando: Alexandre, para você, nos tempos atuais, a necessidade maior é calar ou falar. Aí você está falando que, né, a coisa que você está falando é que, de repente, você deixa a outra pessoa falar ou deixa a pessoa ter a narrativa, né? Então, por esse modo, seria calar, né? Eu vou te dar um exemplo, Peron. Eu fiz esse livro de uma forma independente, eu não tive editora, eu tirei do próprio bolso uma experiência de coragem, vamos dizer assim. Eu vou fazer. E eu resolvi fazer lançamentos. Eu fiz em Belém, no interior do Pará, onde a família da minha mãe mora, no Rio de Janeiro, e em Brasília. Em todos eles, eu fiz saraus. Eu convidei as pessoas para declamarem poemas do livro. Todos, sem exceção. O que eu queria fazer? Quebrar barreiras. Pessoas que nunca tinham declamado um poema em toda a sua vida. Eu digo, mas como? A pessoa conhece música, ela já cantou, ela já dançou, até na escola, mas nunca declamou um poema. Já foi num karaokê, mas nunca declamou um poema. Então foi uma experiência assim, fantástica dessa interlocução entre as pessoas, de quebrar essas barreiras, de mostrar. Pô, isso é muito bom, mesmo, muito bom. Que a arte é acessível, né? A gente já está acabando aqui nosso horário, só para a gente terminar, sem resumir o que a gente falou hoje aqui. Eu acho que a gente falou muito sobre... para mim, a mensagem principal, né, ver se você concorda, é que todos nós somos poetas, né, todos nós somos cantores, todos nós somos pintores, dançarinos, porque a gente tem essa capacidade, a gente tem esse potencial dentro de nós. Nem todos nós precisamos fazer todas essas coisas, né? E não precisamos fazer melhor do que o Michael Jordan, né? ou seja, quem for. Só que a gente tem uma obrigação, eu acredito, né, de fazer, né, de uma maneira ou de outra, se expressar, adicionar para o mundo, adicionar para a polifania, como C.S. Lewis dizia, adicionar para a sinfonia que está acontecendo no universo, né? Está rolando uma sinfonia e a gente pode contribuir aí com o triângulo, a gente pode contribuir com o que for, né? Cada um no seu sistema, no seu microcosmo. E eu acho que isso, só essa vontade de presenciar a arte, de participar na arte,
transforma qualquer sociedade, inclusive a nossa aí, que está num caos total, e está todo mundo desfocando, como o meu amigo Ricardo Abreu, que está aí, já foi um dos nossos convidados, falou, que o Brasil precisa de menos política e mais arte. Né? Então, ou seja, no mundo onde o Caetano Veloso, o Gilberto Gil e tudo mais começou a ser visto como seres políticos, cadê a arte? Né? Então, é isso. E você, o que você achou que foi a mensagem aí da nossa conversa e o que a gente deixa? Tem 30 segundos. A mensagem para mim é: poetize-se. Poetize-se. Todos podemos nos poetizar. E tenho certeza que a poesia vai engrandecer você em qualquer circunstância. Por mais que você não tenha técnica, rima e métrica, mas você tem coração e história. Valeu, Alexandre. Muito bom estar com você hoje, hein? Muito obrigado por vir.